Está conosco Ana Flávia Cipulicol, com quem vamos conversar sobre alegria de viver. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem com o título Prece de Gratidão. Na entrevista que Divaldo Franco concedeu a Ana Maria Braga em seu programa na Rede Globo de televisão, a jornalista demonstrou surpresa com a jovialidade do notável médium, que, como sabemos, já ultrapassou 80 anos de idade. Ela então lhe perguntou qual o segredo dessa jovialidade e Divaldo lhe respondeu: alegria de viver. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, orienta um espírito protetor. Sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Alegria de viver. É sobre este assunto que vamos conversar com Ana Flávia Cipulicol, depois do Momento Espírita. Eu te agradeço, Senhor, ser filho do teu amor e herdeiro do universo. Ser cantor dessa beleza, ter um lugar nessa mesa, pelo sabor do meu verso. Senhor, muito obrigado pelos pais bons e honrados e pelas lições da pobreza. Pelo café com farinha, por tudo que eu não tinha e que fez minha riqueza. Pelo meu corpo perfeito, pela poesia em meu peito e os anos da minha idade. Por todo o dever cumprido, pelo amparo recebido e o céu da imortalidade. Eu te agradeço também pela semente do bem plantada no meu pomar, pela doçura desse fruto não ter me tornado um bruto e ter aprendido a amar, pela água da minha fonte, pela linha do horizonte e um sonho de marinheiro, pelo meu mar de criança e o meu barco de esperança percorrendo o mundo inteiro, pelo pão, pelo abrigo, pelo abraço do amigo, por teu carinho invisível. Agradeço-te com veemência esta paz na consciência e a minha fé invencível. Pela luz que me ilumina desde a antiga Palestina, na alegria e na dor. Por quem sou e pelo que sei. Por Moisés trazendo a lei, por Jesus trazendo o amor. Senhor, eu te agradeço pela dor e o tropeço quando ensinam uma lição. Ninguém paga sem dever, e a lei obriga a colher o efeito da nossa ação. Pela sapiência contida no pergaminho da vida, na magia e na razão. Agradeço-te a minha parte, pela ciência, pela arte e pela Grécia de Platão. Por Cabral no rumo certo, pelo Brasil descoberto, pela pátria e o cidadão. Pelo herói da inconfidência, o grito da independência e a bênção da abolição. Pelas lições da história, pelo povo e a sua glória na busca da liberdade. E pela humanidade inteira, quando erguer sua bandeira pela paz e a verdade. Grato sou por ter um sonho, sonhar com um mundo risonho, numa paz contagiante. Ver este Brasil fecundo, como o coração do mundo, em um porvir deslumbrante. Agradeço o bom combate e ter encarado esse embate com o coração despojado. Com tua luz nos meus passos, a fraternidade em meus braços e o meu sonho preservado. Contigo, Senhor, sou forte, tenho um fanal, tenho um norte. Amor, sensibilidade. Eu moro na melodia, na música, na poesia e no farol da verdade. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho e o suor, pelo que dei e recebi. Quando chegar meu momento, se eu tiver merecimento, me leva para junto de ti.
A prece é o recurso abençoado que temos à nossa disposição para nos aproximarmos de Deus e de nossos irmãos. É meio de comunicação entre as almas e também a ponte entre o mundo invisível e o mundo em que vivemos. Através da oração, saibamos exaltar Deus por toda a sua obra, por toda a beleza, magnitude e perfeição do planeta em que vivemos. Externemos a nossa eterna gratidão pela oportunidade de uma nova experiência no corpo físico. Agradeçamos sempre por todas as conquistas, espirituais e materiais, pelos obstáculos vencidos, pelas bênçãos recebidas, pela proteção, pelo trabalho oportuno e por todos os afetos que embelezam a nossa trajetória terrena. Não nos esqueçamos de agradecer também pelas dificuldades e pelos desafetos que encontramos no caminho, pois são, sem dúvida, instrumentos de aprendizado e aprimoramento pessoal. Tenhamos, sobretudo, o cuidado de saber o que realmente pedir a Deus em nossas orações. Quando recorrermos ao auxílio divino, lembremos de pedir sabedoria, esperança, paciência e forças para superarmos as dificuldades e conquistarmos o que desejamos. A coletânea Momento Espírita é um trabalho da Federação Espírita do Paraná. E esta belíssima mensagem está no CD número 25 com o título Prece de Gratidão. Agora vamos conversar com Ana Flávia Cipolicol, que é diretora do Departamento de Infância e Juventude da AMEM, Associação Espírita de Maringá, e palestrante espírita. Olá, Ana, é com muita alegria que nós recebemos você no programa hoje. A sociedade atual vivencia um momento grave e doloroso. É possível viver com alegria em meio a essa condição social? Bom dia, Dona Ivone, aos telespectadores, alegria nossa em estar aqui. Cremos que sim, que é possível, desde que a gente entenda a perspectiva que o Espiritismo nos traz do motivo da vida. Para que serve a vida física, no corpo físico, que a gente chama de reencarnação? É uma oportunidade que o espírito tem de exercitar as suas potencialidades e de corrigir aqueles hábitos viciosos da maledicência, da desonestidade, de outras dificuldades, investindo então na verdade, na transformação moral. Se eu olho por essa perspectiva, então faz sentido em viver os desafios que a vida nos coloca. Nós estamos numa condição de planeta de provas e expiações, somos espíritos com muitas questões ainda para solucionar. Então, se eu olho sob esse ponto de vista, eu entendo que a vida é uma escola e que eu posso ser um aluno, um aprendiz que aproveite esse tempo. Então, nesse sentido, a gente consegue manter a motivação mesmo perante o desafio. E pensando de um ponto de vista coletivo, à medida que eu assuma esse grau de responsabilidade individual e faça o meu melhor possível a mim mesmo e aos outros, a sociedade vai caminhando para um processo de regeneração, que é inclusive o processo que nós estamos aguardando e entendemos que o planeta passa por ele. E há momentos, Ana, em que nos sentimos fraquejar diante daqueles pequenos problemas que se sucedem todos os dias e que muitas vezes nos cansam. Noutros momentos, o volume de problema é tão grande que nós sentimos que não teremos força suficiente para resistir. Como nos posicionar diante dessas situações, por exemplo, na desencarnação de um ente querido? Posicionamos-nos com perseverança. A perseverança, ela é fundamental para o êxito. Então, tentar quantas vezes forem necessárias, se refazer, realizar os aprendizados diante da situação difícil, do desafio que se nos apresenta. Sob esse aspecto, a paciência também é muito importante, ela é um elemento fundamental. Mas entender que todo aluno
no processo de aprendizagem, ele pode vivenciar momentos bastante difíceis, porque ele ainda está aprendendo. Ele pode vivenciar emoções que talvez ele não esperasse ter. Então, é identificar essa emoção, estar vigilante e buscar por meio da prece, por meio dos pensamentos e reflexões otimistas, trabalhar essas emoções. Especificamente no caso da desencarnação, é natural que durante um certo período exista a tristeza, né? Exista até mesmo essa tristeza manifestada na forma de choro, porque afinal de contas são ligações afetivas que nós temos com os nossos entes queridos, são ligações de outras reencarnações, então é um processo de intimidade, de proximidade, que vai gerar naturalmente essa dor, mas ela poderá ser substituída, naturalmente que a saudade fica, mas pela certeza de que é possível encontrar essas pessoas durante, por exemplo, o repouso do corpo físico, pelo aquilo que chamamos de sonho, pela prece, estarmos em sintonia. Então, as obras do espírito André Luiz, psicografadas pelo grande médium, notável médium Francisco Cândido Xavier, demonstram que os dois planos da vida, o físico e o espiritual, estão em constante interligação, né? Então, na realidade, se nós pensarmos, por exemplo, temos um ente querido na cidade de Curitiba e nós estamos aqui em Maringá, demoraria um tempo de trajeto para estarmos com ele. Tempo esse que pode ser muito mais rápido se ele estiver desencarnado, porque essa sintonia do pensamento, esses encontros, eles são possíveis. Então, eles estão conosco e nós podemos estar com eles, embora não na perspectiva física. Então, ir construindo essa reflexão na nossa mente, vai dando esse fortalecimento para encarar, vivenciar esse que também é um desafio proposto pela reencarnação. A gente não passa por isso por acaso. Há algum aprendizado que pode ser feito diante dessa emoção, diante dessa circunstância, né? Como você se referiu a esse ente querido que resida em outro local, em um local distante, sabemos que a separação é breve, né? Sim, sem dúvida. Há a possibilidade de, após a nossa desencarnação, estarmos juntos, reunidos, né? É verdade. Mas considerando que a reencarnação nos garante que todos chegaremos à perfeição, né, através das experiências, algumas pessoas não poderiam sentir-se tentados a aproveitar o máximo os prazeres materiais agora, deixando para outro momento, já que ela diz, deixa para depois eu melhoro. Não há essa possibilidade, Ana? Talvez se não houver uma plena compreensão da lei de causa e efeito. Mas havendo essa compreensão, esse raciocínio naturalmente se desfaz pelo seguinte motivo. Nós, os seres humanos, são compostos de espírito, que é o ser pensante, nós somos o espírito, aquele que pensa, o perispírito, que é um corpo espiritual que dá forma ao espírito, o individualiza, e o corpo físico, material, quando estamos reencarnados. Tudo que nós realizamos na nossa vida física fica impresso não apenas no nosso corpo físico, mas também no perispírito, que é o corpo espiritual. E nós levamos isso após a desencarnação. Então, se nós somos, por exemplo, mentirosos, contumazes, isso gera aquilo que a gente chama de marcas perispirituais, que nos levarão depois da desencarnação, às vezes até durante a reencarnação, mas após a desencarnação, a sofrimentos morais muito intensos. E quando nós tivermos uma nova experiência reencarnatória para fazer a correção dessa característica, nós então traremos essas marcas. Há algumas circunstâncias em que essas marcas retornam até em forma de doenças físicas, não é? Ao passo que se eu estou fazendo os esforços para me melhorar,
para tornar-me, então, por exemplo, uma pessoa honesta, digna, realizar o que for possível dentro dos espaços em que eu convivo, a família, o trabalho. Isso também gera marcas perispirituais que são positivas, que são saudáveis e que vão me garantir uma condição no mundo espiritual bastante mais favorável e em próximas reencarnações também. Então, quer dizer, existe um efeito físico das nossas ações mesmo após a desencarnação. Então, é do meu interesse aproveitar a presente reencarnação, realizando o que for possível para efetivamente conseguir colher os bons frutos. Porque como a senhora ressaltou, isso é muito importante, né? Todos os espíritos serão perfeitos. Mas muitas vezes, em alguns anos, 70 anos, 80 anos, nós não conseguimos realizar todas essas conquistas. Então, Deus criou uma metodologia eficiente e eficaz, que é a da reencarnação, para que a gente atinja esse direito que Ele nos deu, que é a felicidade. Então, é fundamental que a gente, quanto menos rebelde a gente for, o aluno menos rebelde atinge mais rápido os seus objetivos, né? Então, quanto mais a gente se dispuser, tanto mais rapidamente a gente faz essas conquistas. E quando o aluno está muito rebelde, né, Ana, vem a dor para chamá-lo à realidade. E quando pelos desafios ou por causas desconhecidas, nós não conseguimos nos sentir felizes, há exercícios práticos que nós podemos realizar diariamente para criarmos o hábito de manter a alegria de viver? O espírito Joana de Ângeles, que ditou várias obras por meio da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, trata muito da importância do pensamento. Tudo começa no pensamento. Então, há que se fazer uma avaliação de qual é o teor dos nossos pensamentos diariamente. Porque muitas vezes nós estamos condicionados a pensar de forma pessimista. E naturalmente colhemos as consequências emocionais disso, né? Então é interessante fazer uma avaliação diária de como foi o nosso dia, das ações que nós praticamos e dos pensamentos que motivaram aquelas ações. E preferencialmente não entrar num processo autopunitivo quando identifica um pensamento negativo, pessimista, destrutivo, mas fazer a substituição por um pensamento otimista. Por exemplo, o pensamento de que nós somos espíritos, que nós não morreremos enquanto espíritos. O corpo morrerá, mas o espírito continuará existindo. Os laços afetivos permanecerão. Eu terei a chance de ser feliz, estou tendo neste momento. E mais especificamente me lembro que considero terapêuticos 5 passos para a felicidade que são ditos pelo espírito Joana de Ângeles a Divaldo Franco. Então ela diz assim: a vida é bela, porque nós estamos no local correto, no tempo certo para realizar as aquisições que nos farão felizes. Nós nascemos para servir. É importante descobrir o valor de servir nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Nós nascemos para amar a todos, respeitando aqueles, inclusive, em relação aos quais temos dificuldades, porque todos são filhos de Deus, não apenas nós somos filhos de Deus. O mal que nos fazem não nos faz mal, porque só nos chega aquilo que nós necessitamos. Se não necessitarmos, não nos chegará. O que nos faz mal é o mal que nós praticamos, porque esse vem da fonte, vem de nós. E, finalmente, há um sol dentro de nós. Então, refletir sobre essa luz, porque nós somos criados por Deus, nós somos centelhas divinas. E há necessidade de refletir sobre essa potencialidade com humildade, mas, sobretudo, com aquela autoconfiança de que Deus, de que Jesus, os Espíritos amigos estão conosco, fomentando essa energia criativa que nós somos. Ana, sempre que nós entramos em contato com a proposta cristã, nós falamos sobre a transformação moral, não é? O que é a transformação moral? Há alguma relação
entre a transformação moral e a alegria de viver, e como que o Espiritismo pode nos auxiliar nessa transformação moral? Em minha opinião, é uma relação direta da alegria de viver com o processo de transformação moral. Porque o que é esse processo de transformação moral? É esse esforço educativo de transformar um hábito vicioso num hábito saudável. Então, se eu observo, por exemplo, que eu tenho uma tendência à maledicência, eu vou verificar em todas as circunstâncias em que alguém esteja falando mal de outra pessoa, eu vou ter que tomar cuidado para não entrar naquela sintonia e não dizer também. E até eu conseguir efetivamente identificar aquilo que está inadequado, porque nós fazemos os julgamentos nesse sentido, identificar o que é adequado ou não, mas sem denegrir o outro, sem falar dele para outras pessoas nesse sentido de denegrir, enfim. Quando eu faço esse passo, esse esforço de transformação de um velho hábito em um novo hábito, eu estou me esforçando pela transformação moral. E isso se estenderia para outras questões, todas aquelas em que eu identifiquei uma dificuldade, por exemplo, no campo do orgulho, a vaidade. Então, eu desejo que a minha palavra seja sempre a certa, sempre a última, sempre a melhor. Então, eu começo a identificar que todas as opiniões têm o seu valor e passo a respeitar. Bom, esse processo de esforço, de entender que o outro também merece ser respeitado e que eu devo fazer a ele o que eu gostaria que me fosse feito, como é a proposta da reencarnação, de valorizar esse instante para isso, é natural que se eu esteja me esforçando, vá brotando em mim o processo de alegria de viver. Porque, afinal de contas, eu vou me sentindo saturado positivamente daquela certeza de que estou fazendo tudo ao meu alcance. E quando a gente tem essa certeza, a gente vai entendendo a finalidade da vida. A gente vai conseguindo nos encontrar dentro desse espaço de vida física e até mesmo de vida espiritual, porque são dois aspectos, né, de aprendizado, de momentos que o espírito passa. Eu vou conseguindo então o preenchimento emocional que gera a alegria de viver. E os recursos do Espiritismo são muito importantes, com todo respeito a todas as religiões, como nos sentimos particularmente identificados com o Espiritismo, tratamos esses recursos como fundamentais para esse despertamento do que é que tem que ser transformado, afinal. Para que eu me dê conta do que é em mim que precisa ser transformado, para que eu possa também ter força moral de fazer a transformação. Então, estar no ambiente do centro espírita, assim como dos templos religiosos, ter essa vibração constante, ler nos livros as experiências daqueles que fizeram esse processo e que nos estão ali dando diretrizes de como fazer, de como agir, né? As obras básicas que nos demonstram que hábitos são esses a transformar, como fazer, mesmo os recursos do passe, que são recursos também importantes na recomposição das energias fluídicas, né? Dos fluidos salutares, a terapia pela palavra, a palestra espírita, que muitas vezes é direcionada uma frase daquele palestrante que nos toca tão profundamente e nos desperta e a gente se dá conta. Então são recursos muito importantes nesse processo de aprendizagem e nessa força, porque a gente precisa de um estímulo, né? E os estímulos dados pelos recursos do Espiritismo, eles vêm preencher, secundar, nos dar essa base, né? Tão importante. São muito racionais também, né, Ana? Isso contribui muito. Nós queremos agradecer a sua participação. Sou eu quem agradece. Muito obrigada. Agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.